A gente já vai começando a fazer a abertura. Adriane, abre seu microfone, apresente-se. Boa noite a todos. Meu nome é Adriane. Sou psicanalista aqui na região de Maringá, na cidade de Maringá. Faço parte da Associação Ato Analítico. E eu gostaria de iniciar o nosso momento, o nosso seminário, inicialmente com uma leitura de um conto do livro da Ana Sui. O nome do livro é As Cabanas que o Amor Faz em Nós. É um conto que foi recentemente lido também em uma das lives dela, mas é um conto muito interessante que eu acho que vale a pena a gente reler aqui para a gente começar o nosso seminário sobre a feminilidade. Depois disso eu tenho alguns recados importantes, então é isso. Vamos lá? O nome do conto é A de 18 e A de 92. Tenho em mim todas as idades, de 1 a 92 anos. Sou criança, sou pré-adolescente, sou adolescente, sou adulta, sou velha, sou bem velha. Chamam a velhice de melhor idade, e é mesmo. Não que a velhice seja boa, porque ela não é. Mas é de ser tantas mulheres em um só corpo que é danado de bom. Minha bisneta tem 21 anos e acha que eu sou só velha. Ela não entendeu ainda que eu também tenho 21 anos. Já fui solteira, já fui noiva, fui casada, fui viúva, fui casada pela segunda vez e viúva pela segunda vez. Ainda sou cada uma dessas coisas. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que a gente vai se somando ao longo da vida. Vai se somando consigo mesmo. Quem já fomos não vai embora de nós, se soma com quem chega em nós. O Genésio, por exemplo, velho sabido, me conquistou assim. Olhou para mim na fila do açougue e não ficou preso à imagem do meu corpo de 92 anos, que é muito bonito, diga-se de passagem. Mas é um corpo que já não carrega tanta vida assim. Só que o que ele viu em mim, quando me olhou com um colchão mole nas mãos, foi a menina de 18, que continuo sendo desde os 18 anos. E sou muito boa em ser menina de 18 anos. Já tem 74 anos que eu sou a menina de 18. Gosto quando me capturam pela menina de 18. A menina de 18 tem todos os sonhos do mundo. Quer seduzir, quer ser conquistada, quer morrer de amor. Mas quando eu tinha 18 no corpo, 18 era a minha idade máxima. Então eu tinha medo de quebrar, tinha medo de perder, tinha medo de estragar a minha vida. Tinha medo de morrer de amor. Hoje, a Vera de 92 anos já perdeu tudo que podia perder. E tem um corpo frágil, ao ponto de o maior risco ser quebrar o osso e morrer de complicações disso. Já não tenho mais medo. Então, de quebrar o coração, a vida fez dele um mosaico. Não é que ele não possa ser quebrado, ele pode, mas a velha de 92 anos não se importa com isso. Hoje eu sei que as maiores dores são as dores do medo, e não as dores do estilhaço. Era isso que eu queria dizer para minha bisneta, mas ela só tem 21 anos. Ainda não aprendeu a escutar. Não é que 21 anos seja pouco, mas aos 21 a gente só tem essa idade e não tem as outras. Eu queria dizer para ela que a coisa mais útil que a gente pode aprender na vida é escutar. O que diz? Porque geralmente a gente fala as coisas para os outros ouvirem e acaba não ouvindo as próprias palavras. Era só isso que eu queria que ela escutasse, mas ela acha que eu estou louca porque eu estou velha. E que talvez seja verdade, embora isso seja paradoxal. O tempo me ensinou respeitar a realidade, entender que a realidade é soberana e libertadora. O entendimento disso me permitiu parar de fazer esforços remando contra a maré. Quando a gente é jovem, nosso mundo interno parece ser muito forte, parece ser mais forte mesmo do que o mundo externo. O tempo ensina que não importa o quão grave seja a tempestade que aconteça em nós, nada se altera fora de nós. Então, a gente
pode ter menos medo das nossas tempestades. A gente chove, a gente graniza, a gente arco-iriza, a gente faz sol, a gente esfria, e a realidade tá nem aí se faz sol ou se chove dentro de nós. Aí a gente passa a se preocupar menos, muito menos, quase nada, e a vida simplesmente flui. Eu queria poder dizer isso para minha bisneta, mas o Genésio está ali na frente de casa me esperando, e a gente não tem tempo a perder. Então, esse é um conto do livro da Ana Sui, muito interessante. E agora, em nome da Associação de Psicanálise de Maringá, Ato Analítico, eu dou a abertura ao ciclo de seminários com o Marcos do Rio Teixeira Mendes. Mas antes disso, eu gostaria de deixar alguns recados bem importantes. Primeiro, nós vamos oferecer um certificado aos participantes que conseguirem participar de mais de 75% de todos os seminários. Para isso, a gente precisa fazer o controle de presença das pessoas. E como nós estamos em meio à pandemia, estamos utilizando a plataforma Zoom, nós precisamos que agora vocês coloquem o nome completo e a cidade que vocês estão participando, para a gente conseguir controlar a presença de todos. Podem mandar no comentário mesmo, certo? Gostaria de convidar vocês a entrar também no nosso site. O nosso site está novíssimo e lindo. Espera aí que eu estou entrando aqui junto com vocês. O nosso site é associaçãoatoanalítico.com.br. Nele nós temos vários artigos publicados, nós temos as informações de todos os associados, as informações dos eventos e também a nossa biblioteca, que nós oferecemos alguns livros, caso alguém tenha interesse em comprar. O do Marcos, brevemente, será disponibilizado também no nosso site, caso alguém tenha interesse, certo? Bom, nós iniciaremos então com um seminário, o Marcos irá falar durante um período. Nesse momento, a gente vai fechar todos os microfones e vamos permitir com que ele faça o seminário normalmente. No final do seminário, nós vamos abrir um espaço de tempo para as pessoas fazerem as perguntas. Você vai poder fazer uma pergunta por escrito através do chat, ou caso você queira fazer uma pergunta pessoalmente, a gente vai informar como isso é possível. Acredito que seja isso. Agora eu vou fazer a apresentação do Marcos. Ele também faz parte da nossa associação desde o início, ele colaborou muito com o nosso desenvolvimento e ainda está colaborando, nós estamos crescendo. Ele é membro benemérito, não vai sair, gente, benemérito, saiu, da nossa associação. Ele tem vários livros publicados, então quem tiver interesse, dá um Google e eu acho super interessante. Quem ainda não conhece as obras dele, ele tem uma facilidade muito boa de explicar, inclusive uma pedagogia muito tranquila para a gente aprender. Ele exerce a direção da editora Álgama, em Salvador, na Bahia, e é isso. Agora eu gostaria de dar a palavra ao Marcos, e agradecer muito pela presença dele aqui conosco. Bom, muito obrigado pela apresentação e pela leitura desse belo conto, né, que eu achei uma ótima abertura para o nosso trabalho de hoje à noite. Bom, primeiramente eu queria dar boa noite a todos os participantes deste seminário e dizer que eu fico muito contente em estar trabalhando mais uma vez com meus colegas do Ato Analítico. Só tem uma coisa que eu não fico contente, é que esse trabalho é virtual, né? Nós não podemos nos encontrar pessoalmente. É muita pena, porque eu queria rever pessoas queridas, pessoas que eu gosto, que eu admiro e que, enfim, gostei muito de desenvolver um seminário com vocês em 2018, que rendeu o meu livro sobre real, simbólico e imaginário. E este seminário atual, ele trata do tema de outro livro meu,
um livro bem mais antigo, que eu estou reeditando, e se Anne puder mostrar a imagem da capa, eu agradeço. É esse livro que vocês vão ver aí, que eu vou falar hoje à noite sobre os temas que eu abordo nele, né? Eu pretendo, conforme combinei com meus colegas do Ato Analítico, pretendo desenvolver um seminário em 6 aulas. Aí está a imagem do livro, né? Como eu disse, é um livro antigo, mas que eu resolvi retomar. Eu comecei a revisar e me surpreendi revisando e modificando, né? Na verdade, como eu digo no prefácio, com certeza eu tinha um desejo de modificar, porque quando eu me dei conta, eu já tinha reescrito boa parte do texto que dá título ao livro. Então, na verdade, não foi uma simples revisão. Na verdade, eu retomei esse tema da feminilidade na psicanálise, basicamente no ensino de Freud, Lacan, mas também de outros autores, né? Eu retomo algumas colocações de autores pós-freudianos e também de autores que sustentam a sua prática no ensino de Lacan. E, como eu disse para vocês, eu me dei conta que eu estava escrevendo novamente o texto, né? Acrescentando contribuições de autores contemporâneos e reescrevendo, né, alguns prefácios a partir de estudos meus, né, mais recentes. Mas eu me perguntei, sinceramente, se valia a pena reeditar esse livro, ou se eu não deveria apenas deixar ficar esgotado, né? Terminou a edição e pronto. Ao contrário de outros autores, eu não penso de antemão que tudo que eu escrevo merece ser publicado. Eu me questiono muito se vale a pena, se tem algum sentido publicar aquilo que eu escrevo em determinado momento. E no caso desse livro, uma das coisas que pesou para eu decidir publicá-lo novamente em segunda edição foi algumas coisas que eu vi, né? Na internet, nas redes sociais, né? A partir de publicações de autores psicanalistas que falavam sobre esse tema da feminilidade ou de um tema próximo, né? Da questão da sexualidade, ou mais exatamente da sexuação, quando se trata da teoria de Lacan. Um autor que faz essa distinção entre a sexualidade, que é o termo que Freud emprega, e sexuação, empregado por Lacan, que tem esse sufixo ação, né, que diz respeito a um processo, né, um processo de construção de uma identidade sexual. Eu vi textos que abordavam esses temas e que diziam umas coisas que me pareciam estranhas, né? Então eu vi, por exemplo, não vou citar nomes, mas eu vi nas redes sociais colegas que ficavam mais ou menos perplexos porque haviam lido, né, ou escutado observações sobre o tema da sexualidade ou da feminilidade a partir de uma abordagem sociológica ou antropológica e se questionavam se a psicanálise realmente estava correta em afirmar determinados conceitos, determinadas teorias acerca da sexualidade. E me pareceu uma dúvida que não tinha, não era pertinente, né? Porque eu pensei que quando a psicanálise não aborda determinadas questões, por exemplo, que são abordadas pela sociologia, pela antropologia e por outros campos do saber, não quer dizer que ela esteja desprezando essas questões ou dizendo que elas não são importantes, né? Então, por exemplo, uma pesquisa sociológica sobre a situação da mulher no Brasil contemporâneo pode abordar, por exemplo,
a situação das mulheres no Brasil a partir da renda, né? Mulheres que ganham até um salário mínimo, mulheres que ganham até 5 salários mínimos, ou mulheres que ganham mais de 5 salários mínimos. Pode distribuir essa pesquisa por região, né? Mulheres no Sul, mulheres no Sudeste, mulheres no Nordeste. Pode distribuir, por exemplo, pela cor da pele, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, ou pode ainda afinar mais essa pesquisa, né? Mulheres negras, jovens no Nordeste, né? Tudo isso é de extrema importância. São questões que podem ajudar, por exemplo, a definir políticas públicas, políticas de incentivo ao emprego, políticas de educação, né? Tudo isso que um governo normal costuma fazer, né? Não é o caso do governo atual, evidentemente, né? Que não é um governo normal nesse sentido. Mas, enfim, quando a psicanálise, por exemplo, não aborda a situação da mulher na periferia, né? A mulher que toma o metrô ou o ônibus para ir ao trabalho e que é assediada pelos homens dentro de um coletivo superlotado, não quer dizer que a psicanálise acha isso sem importância, né? Simplesmente, a psicanálise é um campo do saber que se ocupa de determinadas questões, né? Não quer dizer que aquilo de que ela não se ocupa, ela está dizendo que não é importante, né? Então, eu acho que isso que eu estou dizendo é óbvio para vocês, né? Eu acho que vocês que me escutam devem dizer, poxa, mas Marcos começa o seminário falando obviedades, né? Que a psicanálise não aborda temas sociológicos porque ela não é a sociologia. Porém, o que eu tenho visto muitas vezes, através de textos ou de postagens, me parece que as pessoas não entenderam essa diferença, né? Elas cobram da psicanálise que emita opiniões que seriam do campo, talvez, da psicologia social, vamos dizer assim. Uma outra questão foi certos comentários que eu escutei, como, por exemplo, um texto de um autor que eu li em algum lugar, não vou dizer aonde, e que dizia basicamente o seguinte, que o legado de Freud é misógino e patriarcal. E eu escutei isso e pensei, como é que uma pessoa diz uma coisa dessa, né? Que o legado de Freud é misógino e patriarcal, né? Porque o legado de Freud, vamos nomeá-lo, né? Vamos dizer o nome do legado de Freud. O legado de Freud é a psicanálise. Então, alguém que nomeia-se psicanalista, né? Psicanalista que toma como referência na sua prática teórica e clínica o ensino de Lacan e afirma em um texto que o legado de Freud é misógino e patriarcal. Como assim? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Lacan, que se nomeava, se autonomeava freudiano, que Lacan, que foi buscar na teoria de Freud as bases para poder construir a sua teoria, ele se baseou num legado misógino e patriarcal, né? Eu fiquei realmente chocado lendo isso, né? Não que a gente não possa questionar Freud, veja bem, não se trata de uma questão de uma idolatria a Freud como alguém, um autor que não pode ser criticado por nós, que não pode ser questionado, né? Então, mas isso deve ser feito de uma forma séria, de uma forma criteriosa. Então, por exemplo, eu acho legítimo que a gente se pergunte, por exemplo, o conceito de inveja do pênis. Será que nós devemos, hoje em dia, manter esse conceito? Né? Será que o conceito de inveja do pênis deve ser tomado da forma que ele foi entendido pelos pós-freudianos e da forma que
o próprio Freud conceitualizou a inveja do pênis. Será que deve ser mantido dessa forma em 2020? É um questionamento válido, né? Nesse sentido, eu tomo como referência o que Lacan diz no seu Seminário 11, que é o Seminário dos 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, onde Lacan se pergunta, eu leio para vocês, a que dizem respeito as fórmulas na psicanálise? O que é que motiva e modula esse deslizamento do objeto? Existem conceitos analíticos de uma vez por todas formados? A manutenção quase religiosa dos termos dados por Freud para estruturar a experiência analítica, a que se remete ela? Então, eu acho que a discussão está em aberto, mas, evidentemente, há uma diferença entre colocar uma discussão dos conceitos freudianos e escrever num texto o legado de Freud é misógino e patriarcal. Observem a diferença, né? É a diferença entre uma discussão séria e um papo de mesa de bar. O pessoal está tomando sua cerveja, nada contra um papo de mesa de bar, mas não é a nossa referência, né? Está tomando uma cerveja, aí alguém diz, Freud é misógino e patriarcal. Não? É nesse nível. Sobre o tema desse seminário, entrando diretamente no tema, eu gostaria de ler para vocês uma citação de Charles Melman, que eu creio que a maioria de vocês, pelo menos, deve conhecer, que é um autor que eu tomo como referência importante e que eu gostaria muito de comentar aqui. Charles Melman, em um editorial da instituição, da escola que ele fundou, um editorial do site dessa escola, ele pergunta, pois quem quer a feminilidade hoje? Eu lhes pergunto. Parceira, vá lá. Parceiro é melhor. Colocatária, dá para organizar uma festa. Coworker, ela é melhor e concorrente. Em suma, a apologia da feminilidade teve o seu tempo, aquele dos adolescentes com espinha no rosto e o coração cheio de amor. É verdade que a mulher é uma espécie em via de desaparecimento e que serão necessários os poetas para cantar a sua lembrança. Então, é uma maneira um tanto pessimista, né, de começar esse seminário. Peço desculpas pelo tom, mas isso mostra para vocês um problema que o Charles Melman comenta, né? Quem é que quer a feminilidade hoje? Observe que ele nem diz quem é que quer saber disso, quem é que quer se interessar em estudar isso. Aqui, pelo menos, eu estou vendo que tem várias pessoas interessadas. Mas quem quer isso? Será que o mundo contemporâneo quer isso? E eu penso que a própria noção de feminilidade, é isso que eu pretendo discutir essa noite, ela é objeto de uma contestação, por exemplo, das teorias do gênero, que eu pretendo abordar não nesta aula, mas numa aula posterior, né? Eu creio que vocês tiveram acesso ao programa, né, do seminário. Eu certamente vou abordar esse tema das teorias do gênero, principalmente da sua autora mais importante, que é Judith Butler, mas não hoje, numa aula, lá pela quinta aula, sexta, na última aula. Eu trago para vocês um exemplo de até que ponto esse questionamento da feminilidade está presente hoje em dia. É um exemplo recente, de poucos anos atrás, quando a ONU promoveu uma campanha intitulada Campanha pelo Empoderamento das Mulheres e Meninas. Né? Observem o nome da campanha da ONU. A ONU faz muitas campanhas, né?
em geral em defesa dos direitos humanos, de questões ligadas à promoção da educação, enfim. Nessa campanha específica, tratava-se do empoderamento das mulheres e meninas. E a ONU, geralmente, ela elege uma celebridade, alguma pessoa de destaque para promover essas campanhas, né? Para chamar a atenção para essas campanhas. E, nesse caso, a ONU escolheu não uma pessoa de carne e osso, mas uma personagem de histórias em quadrinhos, a Mulher Maravilha, né? Que vocês vão ver aí a imagem da personagem, né? A Mulher Maravilha, não no cinema, né? Onde ela já foi interpretada, né? Mais recentemente pela bela atriz, né? Gal Gadot, mas Linda Carter foi a atriz que interpretou a Mulher Maravilha numa série da TV americana, né? E tornou a personagem famosa. Nesse caso, nós temos aqui uma imagem da personagem nas histórias em quadrinhos. Pois bem, o que foi que aconteceu? A ONU recebeu um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas. Um abaixo-assinado pedindo a destituição, né, a demissão, se a gente pode chamar assim, demitir uma personagem de histórias em quadrinhos, do cargo de embaixatriz da campanha pelo empoderamento das mulheres e meninas. Por quê? Né? Por quê? Porque, segundo os autores desse abaixo-assinado, ela era uma personagem hipersexualizada. E eu fiquei curioso de saber o significado desse termo. Esse termo é mais ou menos sinônimo de hiperfeminina, no caso de uma personagem como essa. Então, hipersexualizada ou hiperfeminina, o que é que significa isso? Significa uma mulher que tem traços tais como cintura fina, quadris largos, né? Medida do busto maior do que a medida da cintura, proporcional aos quadris, ou seja, seios grandes, e rosto com traços, maçãs do rosto salientes, boca com lábios carnudos. Em outras palavras, traços que identificam, né, a morfologia do corpo feminino. Assim é para a nossa espécie. É claro que nem todas as mulheres se adequam a esses traços, mas isso é uma característica de toda a espécie. Quando você diz que existem traços típicos da fêmea da espécie tal, não quer dizer que todos os indivíduos fêmeas da espécie tal tenham exatamente os mesmos traços, mas que esses traços são característicos. Então, vocês vejam a situação. A ONU aceitou esse abaixo-assinado e retirou a Mulher Maravilha. Retirou porque essa personagem, que havia sido escolhida para uma campanha para o empoderamento das mulheres e meninas, era uma personagem com traços femininos. Então, por isso, ela foi retirada da campanha, porque era uma personagem com traços femininos e não podia estar representando uma campanha pelo empoderamento das mulheres e das meninas. Então, observem, então, essa situação que eu trago como exemplo, de que a feminilidade para uma mulher contemporânea é algo extremamente difícil, porque o que é dito é que se ela tem traços femininos, ela é hipersexualizada, e que a própria presença desses traços nela é considerada inadequada ou ofensiva a outros seres que não têm esses traços e que podem querer se intitular mulheres. Então, tem uma placa em um banheiro feminino, né, um toalete, que eu colhi na internet, novamente, nas redes sociais, e que é muito indicativa disso, né? Foi colocada como um meme, né? Uma brincadeira. Mas a placa é essa que vocês vão ver aí, né? Então, o que se diz, né,
nessa placa é que o termo mulheres, no caso, né, é indicativo do gênero, mas que pode haver mulheres que possuam sexo feminino, né, anatomicamente, e mulheres que sejam do sexo masculino anatomicamente. A placa, então, para deixar claro, esse banheiro é para mulheres do sexo feminino, né? Aí está. Ou seja, é a mesma lógica da Mulher Maravilha, né? Vamos definir, né, o termo mulheres como sendo algo que é da escolha de cada um. E sobre essa noção de escolha, eu falarei mais adiante. Então, prosseguindo. Essa noção de uma escolha e a noção de uma determinação social, que vale mais do que o sexo anatômico, ela está presente na noção de heteronormatividade compulsória, que nós encontramos, por exemplo, em um autor como Paul Preciado. Paul Preciado é um autor que se identifica como um homem transgênero, ou seja, é um indivíduo nascido com anatomia feminina e que fez a sua transição para o gênero masculino. Então, originalmente, Paul se chamava Beatriz e hoje ele assina Paul B. Preciado. Paul Preciado é autor do Manifesto Contrasexual. Nesse manifesto contrasexual, é até difícil de pronunciar, práticas subversivas da identidade sexual, que está disponível na internet. Diz Paul Preciado: os homens e as mulheres são construções metonímicas do sistema heterossexual de produção e reprodução, que autoriza a sujeição das mulheres como força de trabalho sexual e como meio de reprodução. Essa exploração é estrutural, e os benefícios sexuais que os homens e as mulheres heterossexuais extraem dele obrigam a reduzir a superfície erótica aos órgãos sexuais reprodutivos e privilegiar o pênis como único centro mecânico de produção do impulso sexual. Então, Paul Preciado afirma que há todo um sistema, né, que obriga a dividir os seres humanos em homens e mulheres e, com isso, impõe a reprodução. Isso é dito, evidentemente, com um discurso que soa um pouco como um discurso derivado, por exemplo, do Manifesto Comunista de Karl Marx, né? É uma ideia de um manifesto político, justamente, mas, nesse caso, exortando a quem escuta a reconhecer essa exploração e essa determinação. Eu chamo a atenção de vocês para um aspecto das implicações dessa tese, desse autor. Se levarmos isso a sério, haveria em todas as culturas separadas no tempo e no espaço, ou seja, culturas afastadas pelo tempo, cronologicamente, em milhares de anos, como, por exemplo, o Egito do tempo do faraó Ramsés, ou a China na época da dominação do Império Mongol, ou os Estados Unidos contemporâneos, ou o Brasil do século XX, ou a França do século XVIII, haveria em todas essas sociedades e em diferentes culturas separadas, eu já disse, cronologicamente e geograficamente, em todas elas haveria um complô para impor uma norma heterossexual sobre os corpos, separando-os em homens e mulheres. Ora, como é que alguém pode propor uma tese como essa? Ou seja, como é que alguém pode imaginar que havia, ou que há, né, um complô de todas as culturas
ao longo de milhares de anos em todas as regiões do planeta para impor uma separação entre homens e mulheres a partir da diferença anatômica. Então, é uma tese que é até difícil de questionar, porque ela é tão absurda que você não consegue nem sequer tomar um ponto. Eu estou tentando aqui tomar um ponto justamente para mostrar que ela não se sustenta. Evidentemente, uma tese como essa não pode se sustentar. Todavia, eu me surpreendo de vez em quando de ver colegas psicanalistas lacanianos tomando como referência uma tese como essa. E o autor mencionado, por acaso, Paul Preciado, ele participou de uma jornada de uma escola de psicanálise, uma das maiores escolas de psicanálise lacanianas do mundo, onde ele fez um discurso baseado nesse tipo de argumentação, e não houve um psicanalista presente que o questionasse, que dissesse, por exemplo, isso é um absurdo, não em termos psicanalíticos apenas, mas em termos sociológicos, antropológicos, históricos, é totalmente um absurdo. Mas, até onde é do meu conhecimento, ninguém questionou o autor nessa conferência que foi ministrada torno a dizer, em uma jornada de uma importante escola de psicanálise lacaniana. Mas o que é a feminilidade, então, do ponto de vista psicanalítico, no caso, do ponto de vista de Freud, que é do qual nós trataremos esta noite. Não vamos falar da feminilidade na teoria lacaniana, por enquanto, ainda que, inevitavelmente, eu faça referências ao ensino de Lacan, porque é inevitável, na própria articulação dos conceitos, é inevitável que as referências ao ensino de Lacan se façam presentes. Há uma definição de Freud que consta dos três ensaios sobre a sexualidade, que é uma obra muito conhecida, de 1905, e da qual Freud manteve, porém acrescentando repetidas notas de rodapé a intervalos de alguns anos, onde ele vai acrescentando, acrescentando comentários, modificando a sua própria teoria. Freud, nessa obra, em uma dessas notas de rodapé acrescentada em 1915, ele diz: é indispensável compreendermos claramente que os conceitos masculino e feminino, entre aspas, cujo teor parece tão inequívoco para a opinião geral, estão entre os mais confusos da ciência, podendo ser decompostos em pelo menos 3 orientações diversas. Então, ele vai dizer 3 definições possíveis, ou 3 abordagens possíveis do que é masculino e feminino. Então, ele diz, há uma abordagem biológica, uma abordagem sociológica e uma abordagem que ele identifica com a psicanálise, que divide esses conceitos em ativo e passivo. Então, observem, a abordagem biológica, o próprio título, ele é autoexplicativo. A abordagem sociológica diz respeito, segundo Freud, à forma como esses sujeitos se apresentam na sociedade, em contato com outros, como se apresentam. E a abordagem que ele identifica com a psicanálise é a que define, segundo ele, esses conceitos, assimilando-os às noções de atividade e passividade, que Freud vai atribuir à libido, porque ele lembra, mais uma vez, a sua teoria das pulsões, que postula que a pulsão é sempre ativa. A pulsão é dita passiva no sentido de que ela pode ter uma finalidade passiva, mas, em princípio, a pulsão é sempre ativa, assim como a libido, para Freud, é sempre ativa. Nesse sentido, só haveria libido masculina. Então, vocês observem que a dificuldade de Freud aqui é porque ele não dispõe
dos conceitos lacanianos que definem as três dimensões, né? Real, simbólico e imaginário. Porque é confuso essa separação que Freud faz. É bem verdade que a definição biológica a gente poderia situá-la no campo, né, da dimensão do real. Né? Real no sentido que trata do corpo na sua materialidade orgânica, não é o corpo no sentido de o corpo tomado pela palavra. A dimensão sociológica é muito confusa. Poderíamos situá-la no registro do imaginário, né? Eu acho que poderíamos situá-la no registro do imaginário. E quanto a essa noção de atividade e passividade, certamente ela é totalmente imaginária, né? Mas de um imaginário proposto pelo próprio Freud, né? Não quer dizer que ela tenha nenhum tipo de veracidade, né? Ora, não é essa a definição que nós pretendemos seguir aqui, né? Eu citei para vocês a título de informação, né? Como esses termos aparecem em Freud. Mas Freud se defrontava com um problema teórico, né? O problema teórico para Freud é assim resumido por Charles Mellmann. Eu vou ler para vocês como Mellmann define a dificuldade freudiana. Mellmann assim define a dificuldade de Freud. Mas Freud tem uma grande dificuldade em passar do gozo infantil e perverso, que concerne sempre a um objeto, ao gozo genital, que vai concernir a outra pessoa. Ele passa por isso muito rapidamente, mas percebemos bem que ele não consegue fazer junção entre um gozo objetal, que a teoria chamou de gozo parcial, e a escolha de uma pessoa. Então, como podemos entender essa definição de Mellmann do que ele chama de a dificuldade de Freud? A dificuldade de Freud, e ele está se referindo aqui à questão da sexualidade, que está presente nesses 3 ensaios e que acompanha toda a sua obra, está no fato de que ele postula para a criança pequena um estágio que ele chama de perversão polimorfa. Vocês lembram disso, né? A gente, logo no início do estudo da teoria freudiana, nós vimos que Freud denomina a criança pequena como um perverso polimorfo. Perversão polimorfa aqui e perverso polimorfo são termos que não devem ser entendidos, não devemos fazer uma confusão com o conceito de perversão enquanto estrutura clínica, que aparece no ensino de Lacan. Não se trata do perverso entendido como estrutura clínica. Trata-se para Freud de um estágio em que a criança não mantém nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de hierarquia nas pulsões. Ou seja, todas as pulsões convivem simultaneamente, sem nenhuma hierarquia, sem nenhuma que esteja acima das outras, e todas essas pulsões, de acordo com a definição freudiana, que Lacan, por sinal, mantém, elas são pulsões parciais. Parciais, ou seja, elas têm objetos parciais. Elas não se dirigem a um objeto total, elas não se dirigem a um sujeito. Então, essas pulsões, ditas parciais, todas elas convivem na criança simultaneamente, sem nenhuma ordem, sem nenhuma hierarquia, naquilo que eu chamaria de uma anarquia pulsional, né? Anarquia é justamente a ausência de arquia, a ausência de governo, de ordem, né? Então, todas as pulsões convivem sem nenhuma hierarquia. Ora, como é que esse sujeitinho, vamos chamá-lo assim, vai passar
como o Melman aponta, para um estágio da sexualidade adulta, onde ele vai dirigir ao seu desejo não a um objeto parcial, mas a alguém de carne e osso, a um pequeno outro, né, como diz Lacan, ou seja, a um parceiro ou parceira. Como é que passa-se da anarquia pulsional, do estágio da perversão polimorfa, para um estágio de uma sexualidade adulta, onde, ainda que as pulsões continuem sendo parciais, ainda que elas continuem recortando seus objetos parciais no corpo do parceiro ou da parceira, ainda assim, a escolha que o sujeito faz, a escolha de objeto sexual, é a escolha de uma pessoa. Né? Eu digo pessoa, justamente, tomando o termo que Melman usou, para não usar o termo sujeito, que nos remete a sujeito do inconsciente. Aqui trata-se de uma pessoa mesmo, de um indivíduo. Então, como é que nós passamos de um estágio como esse para o outro? Por que não continuamos todos, como as crianças, exibindo nossos corpos nus, né, nossos genitais uns aos outros, né, brincando com nossos excrementos, enfim, tomando o outro ou uma parte do seu próprio corpo como objeto do seu gozo. Aí vocês poderão dizer, não, Marcos, a explicação é as inibições introduzidas pela educação. Né? A educação, ela reprime, ela impõe determinadas inibições, então o sujeito não vai mais dar livre curso aos seus investimentos libidinais. Mas isso só explicaria o porquê nós não continuamos na perversão polimorfa em sociedade, em público. Mas não explicaria por que não continuamos na nossa vida privada, né? Entre quatro paredes. Porque, de fato, mesmo na nossa vida privada, entre quatro paredes, nossa escolha de objeto sexual, como eu já disse, sofreu uma modificação. Né? Não estamos mais no estágio da anarquia pulsional. Nós elegemos um parceiro ou uma parceira. Ainda que, eu insisto muito nesse ponto, ainda que as pulsões continuem pulsões parciais. Ainda que o desejo se dirija aos representantes do objeto A no corpo do parceiro ou da parceira. Mas, ainda assim, o parceiro ou a parceira é uma pessoa. Então, como é que é feita essa passagem? Bom, Freud vai dar a sua resposta. Né? Essa passagem é feita graças ao Édipo. O Édipo, portanto, é a resposta de Freud a esse problema. Como é que se passa desse estágio infantil à sexualidade adulta? Então, para ele, o Édipo fornece uma explicação teórica. Então, há uma entrada no Édipo, o Édipo é uma passagem, e na saída, né, esse sujeitinho vai sair apto a se colocar na sexualidade adulta. Eu digo apto porque Freud, então, postula a existência de uma fase de latência, como ele chama. Mas a fase de latência pressupõe que o sujeito está com toda a configuração pronta para se colocar no mundo, nas relações com os outros, pequenos outros, a partir de uma posição de uma sexualidade adulta. E como é que isso se dá, segundo Freud? Freud acredita que há uma fusão dessas pulsões parciais em uma pulsão que teria uma finalidade genital. Assim se expressa ele no seu texto Organização Genital Infantil, que é um texto, como vocês sabem, um dos primeiros textos sobre o Édipo, que data de 1923. Nesse texto, Freud diz que essa pulsão, que haveria uma reunião das pulsões parciais e sua subordinação ao primado dos genitais. Então, essa é a hipótese freudiana.
Essa hipótese freudiana ficou conhecida como a hipótese da pulsão genital, que Lacan não se cansa de ironizar, né? Os pós-freudianos, na época, adotaram esse conceito de pulsão genital, mas Lacan mostra que ele é contraditório, que a pulsão, na própria definição da teoria freudiana das pulsões, a pulsão é sempre parcial. Então, não haveria uma pulsão total, genital, né? que visasse um objeto total. A pulsão é sempre parcial e seu objeto é sempre parcial. Então, como eu disse, mesmo numa situação em que o sujeito, inscrito numa sexualidade adulta, dirige o seu desejo sexual ao corpo do seu parceiro ou da sua parceira, esse endereçamento é feito aos objetos A, no plural, aos objetos A, tomados na condição de objetos mais de gozar, como chama Lacan, esses objetos recortados no corpo do parceiro ou da parceira. Então, a pulsão, ela não se torna uma pulsão total, ela continua sendo um conjunto de pulsões parciais, né? Bom, mas eu já estou na crítica, né? Na crítica à teoria freudiana. Aqui, no caso, primeiro, é porque eu não resisto a trazer essas ponderações. Mas ainda em Freud, continuemos então. Na teoria freudiana do Édipo, o próprio Freud, tão criticado hoje em dia, como nós vimos, ele reconhece a limitação da sua teoria no que concerne à sexualidade da menina. Ele vai dizer, então, que ele tem uma teoria que explica o que concerne ao menino, mas que ele ainda não conseguiu formular claramente uma explicação para o que diz respeito à menina. E ele confessa isso com muita honestidade intelectual nos seus artigos sobre o Édipo. Então, ele vai dizer, por exemplo, cito Freud para vocês. Ele vai dizer, por exemplo, nesse artigo, Organização Genital Infantil, que eu acabei de citar, infelizmente, só podemos descrever essas relações para o menino. Falta-nos o conhecimento para os processos correspondentes na menininha. E em 1924, dessa vez no artigo é o declínio do complexo de Édipo, o texto de 1924. Em O Declínio do Complexo de Édipo, Freud afirma: de modo geral, no entanto, precisamos admitir que nossa compreensão desses processos de desenvolvimento na menina é insatisfatória, lacunar e vaga. Então, Freud tem a honestidade intelectual de dizer que a sua compreensão dos processos da definição, digamos assim, daquilo que Lacan vai chamar a posição sexual do sujeito, que ele vai chamar no Seminário 20 de ser sexuado, Freud reconhece que ainda não consegue formular isso claramente. E por que ele não consegue formular claramente? Porque nesses textos sobre o Édipo, ou melhor, na sua teoria sobre o Édipo, ele toma como modelo o menino, a sexualidade do menino. E o que acontece, então, com essa escolha do menino como modelo para estudar a sexualidade? O que acontece é que tudo que diz respeito à menina, ele vai tomar como uma espécie de reflexo do que se passa com o menino. Então, ele diz, por exemplo, e aqui eu cito dessa vez já um texto sobre a sexualidade feminina, que já é um texto de 1931, aqui ele está dedicando o seu texto especificamente, observem, especificamente ao Édipo feminino, né? No entanto, ele diz nesse texto, leio para vocês,
encontramos em ação as mesmas forças libidinais da criança do sexo masculino. E podemos nos convencer de que elas, aqui como lá, seguem os mesmos caminhos e chegam aos mesmos resultados. Então, Freud continua, em 1931, tomando como referência, tomando como modelo do Édipo, o menino. Ora, o que é que acontece nesse ponto? O que acontece é que a feminilidade, eu avanço já sobre o que seria, digamos assim, uma tese forte. É aquilo que é afirmado, por exemplo, tanto pela Colette Soler, né? Colette Soler, para mim, é uma referência importante, e o seu livro é O que Freud dizia das mulheres. Eu continuo achando que é a obra mais importante sobre esse tema, que foi publicada nos últimos anos, né? Pelo menos neste século. Né? Nesse livro, a Colette Soler defende justamente a tese, né, de que não há exatamente um lugar do feminino na obra de Freud, né, na teoria freudiana. Né? Ela não diz isso exatamente dessa forma, ela usa essas palavras em outro texto, em um seminário de leitura comentada do Seminário 20. Né? Vocês sabem o que é um seminário de leitura comentada, né? Um seminário dedicado a comentar um seminário de Lacan, e onde ela vai dizer: Lacan não construiu um lugar para o feminino na sua obra. Quem veio construir esse lugar foi Lacan. Foi Lacan que definiu um lugar do feminino, quando ele diz que a mulher é outra, com O maiúsculo. Em Freud, a mulher não é outra. Né? A mulher aparece como um equivalente do homem, ou no caso do Édipo, né, a menina como um equivalente do menino, com uma diferença significativa, porque ela tem algo a menos. Né? Então, essa dualidade proposta por Freud entre fálico e castrado coloca a mulher na categoria do menos, na categoria de quem tem menos do que o menino ou do que o homem, né? Porque ela não tem o falo. Nesse sentido, né, colocado por Freud quase como um equivalente do órgão masculino. Vocês sabem que esse é outro grande problema, né? Falaremos sobre isso mais adiante. Essa equivalência entre o conceito de falo em Freud e o órgão da anatomia. Então, não vou entrar nesse tema exatamente agora, mas mais adiante falarei sobre isso. Ora, o que é que nos diz, então, Charles Melman acerca dessa forma de Freud tomar a menina no Édipo como um equivalente do menino, porém, como ele diz, diminuído. Né? Ele vai dizer, então, Charles Melman, eu cito para vocês, ele diz, leio: Freud diz que uma mulher é constituída como um homem, ou seja, que ela está ligada ao mesmo falicismo, mas que, para realizar sua feminilidade, ela tem que renunciar a uma parte de sua virilidade e deslocar uma parte de seu erotismo do clitóris para a vagina. Eu não sei muito bem como uma mulher deveria fazer para seguir as prescrições de Freud, mas, em todo caso, o que é notável para Freud é que uma mulher é simplesmente um homem diminuído, uma vez que ela renunciou a uma parte de sua virilidade. Então, essa afirmação bastante contundente, né, de Melman, situa a definição da mulher em Freud como um homem diminuído. Né? Ou seja, não há um lugar específico da mulher na teoria freudiana. Há um lugar de um ser que seria idêntico ao homem, nesse sentido, né? Participaria de uma construção da sua sexualidade tal qual o homem, porém com essa diferença, com esse menos, né? Esse menos que seria a renúncia ao falicismo. Veremos um comentário mais adiante acerca dessa renúncia ao falicismo. Freud fala ainda do temor da castração
da noção de saída do Édipo pela menina. Ele vai lembrar, como vocês todos sabem, que a explicação para a saída do Édipo, do menino, é justamente a angústia de castração, ou seja, o menino abre mão do seu objeto incestuoso, que é a mãe aqui como o primeiro adulto que se ocupa dos cuidados maternos, que se ocupa do asseio, da proteção, do carinho, do toque, de tudo que tem a ver com os cuidados maternos. E esse ser, né, evidentemente, até pelo contato físico, ele vai, isso aparece não somente em Freud, mas em outros autores, ele vai despertar o desejo desse serzinho que está ali, né? O Melman brinca em algum lugar dizendo que a mãe é a grande sedutora, né? a grande pedófila, né? Evidentemente, isso é uma provocação, porque ao mesmo tempo que ela excita, ela impõe os limites, né? Então, a mãe, ela desperta a excitação desse serzinho, mas ao mesmo tempo ela coloca a lei, né? Ela coloca que ele não pode, né, justamente ficar numa relação de gozo com ela. Mas o que é que acontece? Então a mãe eleita primeiro objeto sexual, né? Freud fala de objeto sexual, de objeto do amor, né? Por esse serzinho, tanto para o menino quanto para a menina, né? Ele frisa isso. Essa mãe, então, o menino vai abandoná-la enquanto objeto diante do que ele toma como ameaça de castração do pai. E isso, então, fará com que ele, internalizando a lei paterna e abrindo mão do objeto incestuoso, ele possa sair do Édipo apto a se colocar como desejante no mundo, desejando outros objetos do desejo, né? Leia-se outras mulheres, menos a mãe. Então, advir a condição de desejante, para ele é possível desde que ele abra mão desse objeto sexual, abra mão desse gozo incestuoso. Ora, como é que isso vai se dar para a menina? Bom, primeiro, ele reconhece que falar em ameaça de castração para a menina não faz sentido, né? Porque a castração para ela é aquilo que imaginariamente, né, ela supõe que aconteceu com o seu corpo, né? Ela se supõe castrada. Sendo assim, a castração está no início. Então, nenhuma ameaça de castração pode fazê-la sair do Édipo. Ao contrário, a castração é a condição de entrada para a menina. Diferente do menino, que é a condição de saída, para ela é a condição de entrada. Ele vai dizer, então, que devido a... Ele vai dizer, então, Freud, no seu texto A Feminilidade, de 1933. Leio para vocês um trechinho. O complexo de castração prepara o complexo de Édipo, em vez de destruí-lo. Através da influência da inveja do pênis, a menina é pressionada a desfazer a ligação com a mãe e entra na situação do Édipo como se este fosse um porto seguro. Com a ausência da angústia de castração, falta o motivo principal que havia pressionado o menino a superar o complexo de Édipo. Então, Freud vai tecer considerações sobre a dificuldade de realmente sair do Édipo, sair da situação edípica para a menina, uma vez que não há nada concretamente que a obrigue a isso. Mas ele vai dizer, então, que, em consequência, haveria uma dificuldade de introjetar a lei paterna e constituir uma forma internalizada dessa lei que seria o supereu, ou superego, como se diz na tradução a primeira tradução de Strachey. Freud foi bastante criticado por essa afirmação, né, de que as mulheres, consequentemente, teriam um supereu mais fraco, mais débil,
uma vez que elas não introjetariam a ameaça paterna, a lei paterna, no sentido do pai enquanto figura de autoridade, como faz o menino. Já que a ameaça de castração para ela não tem nenhum efeito, ela não passaria por esse processo de internalização da lei, consequentemente não constituiria um super-eu. Isso foi tomado de forma muito pejorativa, né? No entanto, eu descobri um artigo muito interessante de uma autora importante da psicanálise lacaniana, que é a Catherine Miot, né, que lançou um livro recentemente, há poucos anos atrás, né, A Vida com Lacan. Né? Vocês devem ter, se não leram, devem ter pelo menos ouvido falar. E a Catherine Miot tem um texto do início dos anos 80, se eu não me engano, não vou parar aqui para verificar, mas eu acho que é 1984, na revista Ornicá, ou seja, poucos anos após o falecimento de Lacan. Né? Lacan morreu em 1981. E a Catherine Miot publica um texto sobre o super-eu feminino, que eu achei muito interessante pela tese que ela traz. Ela diz o seguinte, a Catherine Miot, ela toma como sendo um fato, né, essa dificuldade de constituição de um super-eu pela mulher, a que Freud se refere, porém ela vai dizer, ela vai extrair daí uma consequência muito criativa, que eu nunca tinha escutado antes, né, alguém colocar. Diz Catherine Miot, por essa razão, o outro com O maiúsculo, o grande outro, a quem sua demanda é endereçada, a demanda dela, da mulher. Não importa que a partir do momento em que ele é colocado no lugar do grande outro, esse outro está em posição de submetê-la a exigências eventualmente sem limites. Ele é colocado no lugar do super-eu que lhe falta, enquanto instância intrapsíquica. A mulher teria, por assim dizer, seu super-eu no exterior. Então, qual é a tese de Catherine Miot? É que a mulher vai procurar constituir um super-eu no exterior, enquanto o super-eu seria uma instância intrapsíquica para o menino, futuro homem, para a futura mulher, né, ela, enquanto mulher, projetaria em um homem, em um homem de carne e osso, né, as características do super-eu. Então, um homem ocuparia para uma mulher o lugar do super-eu. E nessas condições, diz ela, isso pode gerar situações extremamente perigosas para uma mulher. Porque se ela coloca um homem no lugar do super-eu, vocês imaginem que os enunciados desse homem, né, as suas injunções, as suas ordens, são tomadas, nesse caso, não como injunções ou ordens de uma pessoa, de um parceiro, mas do próprio super-eu. Então, ela correria o risco, nesse caso, de se submeter, né, a situações de dominação extrema, porque ela estaria tomando esse homem não como ser humano, mas como um representante, como o próprio super-eu. Né? Então, eu achei interessante essa tese da Catherine Miot, que explicaria, talvez, alguns casos de, por exemplo, de dominação, com traços perversos, né, de um homem sobre uma mulher. Né? Mas como se dá, então, isso que no menino, no Édipo do menino, é algo dado como já pronto, ou seja, ele toma essa mãe que, como eu falei, recorta no seu corpo as zonas eróticas, né, através do toque, da carícia e da palavra, né? A mãe delimita, né? A mãe traça as zonas erógenas no corpo do bebê, né? Ela faz com que ali se produza uma delimitação dessas zonas onde a pulsão vai estar presente,
No caso da menina, o seu objeto inicial sendo a mãe, como se explica que ela passe a um outro objeto, que seria, no caso, o genitor do sexo masculino, o pai? Freud tem uma explicação. A explicação para ele estaria numa decepção. Uma decepção que a menina sente pelo fato de que a mãe não a gerou como um ser fálico. Porque nessa altura, eu vou muito rápido, porque eu pressuponho que todo mundo aqui conhece a teoria freudiana do Édipo, e eu estou tentando extrair pontos, né, para poder criticar, comentar, problematizar. Mas vocês sabem que para Freud, então, né, a menina, nessa altura, ela já reconheceu a diferença sexual, ela já fez a comparação com os genitais do menino, seu irmão, ou uma outra criança, um outro menino, ou ainda um adulto que ela vislumbrou, e ela, então, vai, imaginariamente, ela vai construir a fantasia de que ela nasceu assim, né, ou ela se tornou assim por culpa da mãe. Então, a mãe seria, para a menina, responsável pela sua castração, termo de Freud, viu? Castração aqui no sentido freudiano, não lacaniano, como castração simbólica. A mãe, então, torna-se objeto de uma decepção pela menina. Assim diz Freud, né? O que a faz, então, abandonar esse objeto em troca de um segundo objeto do seu desejo e do seu amor, que é o pai, né? Concomitantemente, diz Freud, né? Concomitantemente, a menina deveria trocar também do seu órgão, porque Freud diz, então, que haveria o que ele chama de uma atividade fálica, é o termo que ele emprega, que seria a masturbação do clitóris. E ele diz, então, que ela deve, ao mesmo tempo que ela troca de objeto sexual e de objeto do amor da mãe para o pai, fazer uma troca, né, da masturbação do clitóris para o reconhecimento da vagina como zona do prazer. É isso que o Melman brinca, dizendo que não sabe como é que uma mulher vai seguir essa prescrição de Freud, né? Realmente é uma prescrição estranha. Mas o que é que diz, então? Bom, nós sabemos que essa leitura freudiana da sexualidade feminina tão centrada na anatomia não tem, hoje em dia, sabe-se que não tem nenhuma base científica, né? Porque a ideia freudiana de que a mulher deveria abandonar esse órgão como fonte de excitação sexual, isso é totalmente questionado pela ciência contemporânea, que mostra que mesmo tomando a vagina como órgão de penetração sexual, o clitóris sempre vai estar presente como um órgão que possibilita o prazer. Então, a tese freudiana foi completamente desmentida pela ciência, né? Mas então, o que é que nos diz Mustafa Safwan? Mustafa Safwan é um desses autores, né, um lacaniano de primeira linha, né, um lacaniano que estava com Lacan já lá na fundação da Escola Freudiana de Paris, né? Ele hoje em dia está com quase 98 anos, né? Ainda está vivo, mas deve estar perto de fazer ele deve estar perto de 98, 99 anos, por aí. E até pouco tempo atrás estava publicando livros, não sei como está hoje em dia. Mas Mustafa Safwan, então, comenta num livro muito importante, ele diz o seguinte: o que é essencial do ponto de vista da psicanálise, e ele acrescenta, é conclusão nossa, não é a transformação do clitoridiano em vaginal, mas da libido alterótica em libido objetal. Então, eu acho muito interessante essa leitura do Safwan, que eu descobri em um artigo dele, no seu livro Estudos sobre o Édipo. Ou seja, ele acrescenta, é uma leitura dele, né? Ele não está dizendo é assim, mas que o mais importante seria não a passagem de um órgão a outro órgão da anatomia feminina,
mas a passagem da libido autoerótica à libido objetal. Ou seja, tem a ver justamente com essa ideia da escolha de uma outra pessoa, né? De uma pessoa, não apenas de um objeto localizado no seu próprio corpo, mas de uma pessoa da realidade, uma pessoa de carne e osso, como objeto ao qual é endereçada essa libido, né? Como objeto do desejo e do gozo, né? Então tem tudo a ver com o tema que nós havíamos salientado aqui. Finalmente, Freud então propõe o que ele considera as 3 saídas possíveis da menina, 3 saídas possíveis dessa situação edípica. Ele vai dizer, se essa atividade fálica, é assim que ele se refere à masturbação da menina, se essa atividade fálica ela é totalmente recalcada, se ela é não recalcada de forma alguma, ou se ela é mais ou menos recalcada, né? Então ele vai dizer, se a atividade fálica é totalmente recalcada, o resultado é que há um desinteresse pelo sexo, né? E futuramente essa menina será uma mulher acometida pela frigidez, porque não terá nenhum interesse sexual, já que a sua libido desaparecerá. Uma vez, lembre-se, uma vez que ele diz toda libido é masculina, se ela recalca totalmente uma atividade fálica masculina, ela recalca totalmente, com isso, a possibilidade de ter uma vida sexual. Se ela não recalca de jeito nenhum, e essa atividade fálica se mantém, a consequência seria, segundo Freud, um complexo de masculinidade, uma posição viril. E a menina, nesse caso, se assumiria como uma mulher viril, uma mulher que não teria interesse nos homens. E a verdadeira saída da feminilidade, segundo Freud, estaria no recalque mais ou menos, né? Nem deixa de recalcar, nem recalca muito. Ora, Charles Melman, comentando esse tipo de solução freudiana, Charles Melman faz a seguinte crítica. Ele pergunta como um recalque que diz respeito a um Vorstellungsrepräsentanz, desculpem a pronúncia, eu não falo alemão, um representante da representação, como traduz Lacan, ou um representante psíquico da pulsão, como diz Freud. Então, como é que um recalque que diz respeito a um representante psíquico da pulsão poderia ser parcial ou limitado? Então, observem que essa crítica de Melman, ela incide sobre um ponto muito importante da teoria. Se vocês lembram dos artigos metapsicológicos de Freud, se vocês lembram do artigo sobre o inconsciente, sobre o recalque, vocês verão lá que Freud diz que o que é recalcado é o representante psíquico da pulsão. Não é a pulsão, é o representante psíquico da pulsão, que ele chama por esse nome, o Vorstellungsrepräsentanz, que Lacan traduz um representante da representação. Ora, se o recalque incide sobre um representante da pulsão, como é que você pode recalcar um representante da pulsão mais ou menos? Não faz sentido. Um representante psíquico da pulsão, ou ele é recalcado, não há recalque, ou ele é recalcado, há o recalque, ou ele não é recalcado de jeito nenhum, não houve recalque. Agora, recalcar um representante psíquico mais ou menos, como isso seria possível, né? Bom, vocês poderiam dizer, não, mas vejam bem, Freud não está falando em representante psíquico. Nesse artigo ele está falando do recalque da atividade fálica. A mesma coisa. A atividade fálica é uma atividade. Aqui designa a masturbação. Mas uma atividade é algo que se passa na realidade. Você não pode recalcar uma atividade. Você recalca
o representante psíquico dessa atividade. O representante psíquico, se vocês quiserem ajustar a sintonia fina dos conceitos, você recalca o representante psíquico da pulsão investida nessa atividade. Então, dá no mesmo. Ou seja, do ponto de vista da própria teoria freudiana, essa saída não faz sentido teórico. O que significa, veja bem, porque aqui nós estamos discutindo e questionando a teoria de Freud, em um nível que não é o nível desse colega que diz Freud, o legado de Freud, como é que é? O legado de Freud é misógino e patriarcal. Não se trata disso. A gente está criticando com seriedade, reconhecendo a importância de Freud, reconhecendo que se nós hoje nos intitulamos psicanalistas, isso tem a ver justamente, nós podemos ser psicanalistas, podemos trabalhar na clínica psicanalítica graças a Freud, mas nós temos que reconhecer que ele deixou essas lacunas, né? Então, isso só demonstra que Freud não conseguiu chegar a uma definição da feminilidade ou uma definição de como se constitui a feminilidade. É por isso, então, que a Colette Soler vai dizer que não há um lugar para a mulher, não há um lugar para o feminino na obra de Freud, na teoria freudiana. Esse lugar só pôde ser construído teoricamente por Jacques Lacan. Ou seja, Jacques Lacan veio justamente se debruçar sobre esse problema teórico e, a partir daí, teorizar sobre o que seria o feminino, a feminilidade, constituindo, então, um lugar teórico para a feminilidade na teoria psicanalítica, lugar teórico este que não existia antes dele. E a Soler é bastante radical, ela diz, não é que Lacan coloca uma diferença teórica em relação a Freud. Não, ele postula um lugar para o feminino e a feminilidade que nenhum outro psicanalista, desde Freud, incluindo Freud, até então, até o momento em que Lacan constrói teoricamente esse lugar, nenhum psicanalista havia construído teoricamente um lugar do feminino, né? Então, vocês observem que há aqui um ponto que não foi concluído teoricamente por Freud, né? Um ponto que ele deixou em aberto. Já são 9h30, eu vou avançar mais um pouquinho, porque ainda tem algumas coisas que eu queria falar, antes de abrir para as questões, né? Eu vou considerar que eu comecei a falar 8h15, então eu vou até 21h40, por aí, pode ser? Vamos lá. Como pensar, então, eu introduzo aqui um pouco de uma perspectiva já do ponto de vista da teoria lacaniana, como pensar, então, a feminilidade nessas 3 dimensões que eu mencionei de início que faltavam para Freud, né? Vocês lembram lá no início que foi que eu falei? Eu falei Freud nos 3 ensaios, ele fala que existem 3 maneiras de abordar a feminilidade e a masculinidade, de uma forma biológica, de uma forma sociológica e de uma forma psicanalítica, que segundo ele seria a partir da noção de atividade e passividade. Ora, essa forma psicanalítica é uma construção imaginária, porque ativo e passivo, o próprio Freud diz que, na realidade, você não vai encontrar isso da maneira estanque, vamos dizer assim. Você não vai encontrar isso na sociedade, que os homens são ativos e as mulheres sempre são passivas. Então, ele próprio reconhece a precariedade dessa construção. Mas como nós poderíamos, então, falar da feminilidade nos registros do real, do simbólico e do imaginário? Então, eu trago para vocês o comentário de Charles Melman em uma conferência sobre a questão da identificação sexual, onde Melman intitula essa conferência Uma Calça para Dois, né? Ela está na internet.
Olha, eu dou essas referências todas no meu livro, fazendo uma propaganda aqui, viu? Todas essas referências bibliográficas. Mas se vocês quiserem achar essa conferência de Melman, é fácil, é só digitar no Google uma calça para dois, né? O Melman, uma calça para dois, vocês vão encontrar em português. Ora, Melman diz que existem 4 fatores da identificação sexual. Quais são os 4 fatores? Fator real, fator simbólico, fator imaginário, e ele acrescenta um quarto, como quarto nó do nó borromeano de 4 aros. O quarto nó é o sintoma. Então, ele diz que o quarto fator é o fator sintomático, né? Então, a feminilidade, segundo Melman, nessa conferência, ela pode ser teorizada no real, enquanto simbólica, enquanto imaginária e enquanto sintoma. Enquanto real, o que é que nos diz Melman? Ele vai falar, então, que o real é o corpo com o qual nós nascemos, é o dado anatômico. A anatomia, tomada aqui como real, né, volta e meia eu vejo algum tipo de discussão, mas não seria aí a realidade? Não, seria o real. Real no sentido lacaniano, tomado aqui na acepção de algo que não é nem simbólico, nem imaginário. Né? O corpo enquanto organismo, o corpo na sua materialidade orgânica, ele é do registro do real. Porque aqui não é o corpo tomado pela linguagem, nem é o corpo no estádio do espelho, o corpo sob o efeito da imagem. É o corpo, como eu já disse, enquanto organismo. Ora, esse corpo enquanto organismo, ele não é nem simbólico nem real. Ele é um dado, ou nem simbólico nem real, nem simbólico nem imaginário. Ele é um dado do real no sentido de que ele é um dado inegociável. Nós não podemos escolher o corpo com o qual nós nascemos, não tem negociação. E ele não é um efeito das leis da linguagem, não é um efeito do simbólico, né? Ele vai ser tomado pelo simbólico, vocês vão ver. Mas, de início, ele é um dado real. E outra coisa, as nossas fantasias, o imaginário, portanto, não podem alterar esse corpo. Eu posso ter todas as fantasias possíveis acerca do meu corpo, mas as minhas fantasias não vão alterar o meu corpo. Se eu achar que as minhas fantasias estão alterando o meu corpo, isso se chama alucinação. Aí já não é mais fantasia, é alucinação. Mas esse corpo, na sua dimensão, como o Melman chama, bobamente anatômica, ele usa essa expressão, né? É uma identidade de saída bobamente anatômica, se ouso me exprimir assim, né? Ou seja, esse dado bobamente anatômico, ele vem se inscrever na vocação daquele que acaba de nascer para se tornar homem ou mulher, ou seja, com a carga de um dever. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o entorno da criança, o entorno do bebê, né, do infans, né, daquele que não fala ainda, daquele que é falado, esse entorno vai nomeá-lo a partir da sua anatomia. Ou seja, reconhecendo uma anatomia masculina, vai nomeá-lo homem ou menino. Reconhecendo uma anatomia feminina, vai nomeá-la mulher ou menina. Ora, nesse movimento de nomear, já há uma passagem do real para o simbólico. Então, essa diferença sexual, que é anatômica, passa a ser inscrita na linguagem. E passa a ser inscrita, diz Melman, com o encargo de um dever, porque a cultura possui já prontos, os lugares de homem e de mulher. E esses lugares determinam determinadas posições, ficou feio, né? Determinam posições que não dependem da escolha do sujeito. Ou seja, como diz Melman, o simbólico tem uma brutalidade. O que é a brutalidade do simbólico? O simbólico não pergunta o que é que cada um sente, o que é que cada um acha,
como é que ele gostaria de ser, como é que ele se sentiria melhor. Não, o simbólico simplesmente impõe. Então, esses lugares já estão prontos na cultura, né? Que seria uma forma de presentificar o simbólico, e lá na cultura já existem, né, prescrições, já existem injunções para aquele que é nomeado homem e para aquela que é nomeada mulher. Bom, terceiro fator. O terceiro fator é o imaginário. E aí Melman vai dizer que é um fator, ele vai dizer que é um fator muito importante, pois comanda, de algum modo, aquilo que na espécie humana, tudo que tem a ver com o desfile sexual, que, como sabemos, é muito importante, muito decisivo. O que é desfile sexual? O termo desfile, aqui, remete aos termos que Lacan usou, o termo desfile é um termo da etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal. Lacan usa esse termo, que significa, em etologia, os rituais de acasalamento dos animais, né? Entre os seres vivos sexuados, há determinados rituais de acasalamento, ou seja, são formas instintivas, prescritas na natureza para cada espécie, e que cada indivíduo da espécie executa do mesmo modo. Então, o pavão macho abre o leque das suas penas para atrair a fêmea da sua espécie. Isso não é algo que o pavão, aquele indivíduo, aquele pavão especificamente escolheu. É algo que é imposto pelo instinto para todos os indivíduos machos dessa espécie, né? Então, esse comportamento, em etologia, chama-se, em francês, parade, que é traduzido como desfile ou parada. Lacan utilizou para a mulher um outro termo, que não é da etologia, que é o termo mascarada. Mascarada, que vem de um artigo célebre de uma psicanalista francesa, que falou, né, da feminilidade como mascarada. Ambos, o desfile masculino e a mascarada feminina, assim teorizada por Joan Rivière, é a autora de onde Lacan retirou esse termo, dizem respeito a algo que é da ordem imaginária, né? Da ordem do imaginário. Ou seja, são comportamentos, condutas, formas de ser, maneiras que o sujeito tem para se apresentar ao outro, ao parceiro ou parceira, como inscrito na ordem do sexual, designando, então, denotando que ele é um ser sexuado, homem ou mulher, e apresentando-se perante o outro, parceiro ou parceira, como alguém que se coloca ali como desejante, se coloca no jogo sexual, no jogo de sedução, né? Então, vocês observem, por isso que Melman diz, o imaginário é extremamente importante, né? E, finalmente, diz Melman, há uma dimensão sintomática. E ele diz, essa dimensão sintomática consiste no fato de que, em nossa época, ao contrário de épocas anteriores, os sujeitos, isso, ele diz, é um movimento histórico, né? Tem pouco tempo, isso é recente na história, da cultura ocidental, é um movimento do Ocidente. Os sujeitos decidiram que eles não vão se submeter ao simbólico, né? Eles vão construir as suas identidades sexuais a partir da sua vontade, não do seu desejo, da sua vontade. E assim sendo, né, eles determinam para si, para cada um, o que é que eles acham que deve ser a sua identidade sexual. Não mais por uma determinação simbólica, não mais por uma designação do seu entorno, da sociedade na qual eles vivem, mas por uma escolha pessoal e consciente. Ou seja, essa escolha seria, naturalmente, da ordem do imaginário, né? Porque estaríamos no nível egóico, no nível do eu, da consciência, né? Não do sujeito do inconsciente.
Mas o Melman chama de fator sintomático, porque ele diz que aí, no caso, a identificação sexual se constituiria como um sintoma, né? Como algo que faria essa junção do real, do simbólico e do imaginário para esse sujeito que não aceitaria seguir essa imposição do simbólico. Olha, 21h43, né? Eu acho que tá bom, tá um tempo bom, né? Para a gente fazer uma pausa e aí vocês dizem o que é que vocês estão pensando, enfim, colocam a opinião de vocês, eu gostaria muito de ouvir, né? Enfim, era o que eu tinha para dizer hoje, né? Claro, poderia falar um pouco mais, sempre tem coisas a falar na teoria freudiana, mas eu vou me deter por aqui, né? Vou esperar então a opinião de vocês. Então, agora nós vamos abrir para as perguntas. Quem tiver interesse em fazer pergunta pessoalmente, a gente liga o microfone. Eu gostaria que quem quiser fazer essa pergunta pessoalmente é só colocar eu aí nos comentários que a gente abre para o microfone para essa pessoa. Se por acaso vocês sentirem vontade de escrever, eu posso ler para o Marcos também. Eu aproveito a oportunidade e coloco para vocês que caso alguém tenha chego um pouquinho mais tarde e não tenha passado o nome e a cidade de onde fala, de onde está, que colocasse agora para a gente controlar a presença. Nós vamos controlar essa presença porque quem participar de mais de 75% dos seminários, nós vamos encaminhar por e-mail o certificado digital. Valéria, Anne, você pode abrir o microfone da Valéria, por favor? A Valéria pode abrir o microfone. Valéria? Abri. Meu caro Marcos, que bom tê-lo conosco. Que bom te ouvir, é uma alegria. Bom, eu fiquei com uma questão que achei muito interessante, que você foi trazendo esses outros autores, digamos, contemporâneos, né? Tem a obra de Freud, com seus comentários, suas críticas, sua forma, né, revisional aí da obra freudiana. E não sei se algum deles, talvez até eu tenha deixado escapar na sua própria apresentação de hoje, se algum deles faz menção ao que o Freud fala daquela fase pré-edípica, da relação da menina com a mãe. Sim. E o quanto que isso, né, de algum modo, também pode trazer aí algum obstáculo à sua dissolução edípica, né, à sua elaboração edípica. Você teria algo a dizer de alguns desses autores que você vem consultando? Sim, Valéria. Quer dizer, sobre eu realmente não lembrei aqui de colocar, agradeço a você por ter colocado esse termo, né, do pré-edípico, porque, na verdade, Freud destaca essa relação, digamos assim, primária, inicial com a mãe, como sendo pré-edípica, né? Ela permitiria justamente a entrada no Édipo, né? No Édipo propriamente dito, a partir dessa decepção,
desse sentimento da menina de que a mãe a prejudicou, né, por não tê-la trazido ao mundo como um ser fálico, né? O Melman, ele comenta, eu trago no meu livro um comentário do Melman, que ele lembra um fato clínico que ele diz que é muito frequente, né? Eu não sei exatamente se é frequente na nossa cultura. Isso Belmont estava se referindo à cultura francesa na época que ele escreveu seu texto. Está no seu livro Os Novos Estudos sobre Histeria, que é dos anos 80. Mas ele diz, então, no sentido contrário, sabemos quão frequentemente a filha busca corrigir sua culpa por ter privado a mãe do signo fálico, por ter se tornado mulher, por sua vez, transmitindo-lhe a guarda do seu primeiro filho, né? Então, Melman se refere a um costume, né? Em nossa sociedade, eu não sei hoje em dia, mas havia esse costume também, né, de mães que deixavam filhos homens serem criados pelas suas mães, né? Se dizia menino criado com vó, né? O menino criado com vó justamente é esse filho, um homem, que é doado pela mãe à mãe dela, né? Como diz Melman, como uma compensação por ter privado a mãe do signo fálico, né? Ela privou a mãe, ela considera que privou a mãe de ter um falo, que seria, né, o pênis do filho, um homem. Então ela, como mulher, se sente culpada por ter privado a mãe e, em compensação, lhe doa, né, um falo, um falozinho, que é justamente o seu filho homem, né? E a Marie-Christine Lasnik, que é outra autora que eu considero muito importante, eu cito muito o livro O Complexo de Jocasta, que é a tese de doutoramento da Marie-Christine Lasnik, e que é um livro, uma tese, né, sobre a questão da menopausa do ponto de vista psicanalítico. Mas que, na verdade, é muito mais do que isso, porque para abordar a questão da menopausa na teoria psicanalítica, ela faz um apanhado de toda a teoria da feminilidade em Freud, nos pós-freudianos, em Lacan e em autores lacanianos, né? Então, é uma obra realmente importantíssima. E a Marie-Christine comenta nesse livro, o comentário dela é o seguinte, eu vou ler para vocês. Quando menstrua, quando se torna adolescente, a filha teme com frequência sua mãe, pois se sente vitoriosa. Ou seja, ela considera que a menina, né, ao entrar na condição de jovem mulher, quando ela menstrua, ela tem uma fantasia de que a sua mãe vai puni-la, porque ela está ocupando o lugar da mãe, né? Ela está, né, enquanto uma jovem mulher, ela está ocupando o lugar da mãe, que por ser uma mulher mais velha, está mais próxima da menopausa, ou seja, de deixar de menstruar, de deixar de ter a possibilidade de ter filhos, né, de ter pequenos falos. Então, com isso, a menina entra nessa rivalidade imaginária com a mãe, quer dizer, rivalidade imaginária é um pleonasmo, né? Toda rivalidade é imaginária. Mas ela entra nessa rivalidade com a mãe, temendo o castigo da mãe, por ela estar ocupando o lugar dela. É uma questão, evidentemente, que seria necessário pensar que como sair disso, né? Como sair desse impasse. Teríamos que pensar, então, que uma boa saída, a melhor saída para a menina, né, para ela poder assumir a sua condição de jovem mulher, seria ela amenizar a sua culpa por estar, como ela pensa, ocupando o lugar da mãe. E do lugar da mãe, a melhor solução seria também que a mãe não se deixasse tomar imaginariamente pela inveja da sua filha, que estaria ocupando o lugar dela. Ou seja, que a mãe
que a mãe possa aceitar, né, que ela está envelhecendo e que a filha está entrando no mundo como uma jovem mulher. Ou seja, amenizar essa rivalidade imaginária nas duas pontas, né, para que a menina possa, da melhor forma possível, advir a condição feminina. Agradeço muito, Marcos. Acho que são pontuações bem interessantes. E você cita autores que são reconhecidos, extremamente renomados, né? E que nós prezamos muito pelo que eles escrevem, né? E agradeço muito, né, toda a sua apresentação e a resposta que você também me apresentou. Obrigada. Que bom que foi útil. Marcos, nós temos outra pergunta, Hum. eu acredito que seja da Rosane. Ela fala: o que podemos falar a respeito da contribuição de Freud, então, sobre a feminilidade, já que foi ele quem escutou e deu a voz às mulheres? Sim, sim. Você lembrou muito bem. Talvez na minha apresentação eu tenha passado uma imagem, né, enfim, muito negativa de Freud, no sentido de que eu salientei os pontos de lacunas, os pontos onde ele não elaborou claramente a questão da feminilidade. Mas, evidentemente, eu digo isso, inclusive, no meu livro, quer dizer, Freud demonstra uma enorme honestidade intelectual. Quer dizer, ele expõe claramente suas dúvidas, suas dificuldades, ele diz isso. E é por isso que eu comento isso no prefácio do meu livro, é por isso que chega a ser cômico você ver autores criticando Freud, e criticam Freud a partir de textos do próprio Freud, onde ele revela suas dificuldades e seus erros. Então, tem autores que se acham, né, dizendo, não, eu estou apontando um erro de Freud. Não, quem apontou foi o próprio Freud, que reconheceu publicamente. Né? Sobre a questão de dar voz às mulheres, sim, claro. Né? Você está destacando a contribuição importantíssima de Freud, que foi tirar a histérica do lugar de animal de circo, né? Porque a histérica, no tempo de Freud, era um animal de circo. Era um ser que era exposto, né, nas faculdades de medicina, que expunham os grandes ataques histéricos. Né? Freud estudou com Charcot e ele viu isso, né? A histérica sendo exposta ali ao olhar dos médicos. Né? E Freud, ao contrário, né, ele privilegia justamente a fala da histérica, né? Que ela possa falar, que ela possa falar do seu sofrimento, que ela possa falar do seu sintoma. Né? Então, realmente, a grande contribuição de Freud logo no início da psicanálise é dar voz a essa que se apresentava antes, né, numa condição, como eu já disse, de animal de circo. Né? Ela se apresentava a olhar, mas ninguém queria escutá-la. Né? Caberia aqui uma distinção que eu não vou poder fazer, e pretendo fazer, mas não hoje, não dá tempo, entre justamente a posição feminina e a posição da histérica, que aparentemente, na teoria, elas convivem, elas aparecem juntas, frequentemente são mencionadas lado a lado, simultaneamente, mas que caberia distinguir teoricamente, distinguir clinicamente. Né? Quem faz isso muito bem, no caso, é essa autora que eu citei, a Colette Soler, que ela vai mostrar a posição feminina e a posição histérica como radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. Não como próximas nem como semelhantes, mas como radicalmente diferentes. Né? Enfim, seria o que eu tenho a dizer. Alguém tem mais alguma pergunta?
Tinha outras perguntas por escrito, Adriane? Não lembro. Eu tive a impressão que tinha mais, não? Por É, escrito? o pessoal está fazendo a pergunta por escrito agora. O pessoal perguntou sobre algumas referências, Marcos, mas já foram respondidas as perguntas. É, essas referências, algumas são de livros, outras são de textos da internet, outras são de artigos publicados em coletâneas. Bom, eu já disse, né? Eu dei todas no meu livro. No final, eu vou pedir para projetar novamente, né? A capa. Mas, enfim, as que estão na internet, vocês podem acessar facilmente, né? Como eu falei, o texto de Bellman, é só digitar no Google e vai aparecer traduzido em português, né? Uhum. Bom, se nós não temos mais nenhuma pergunta, inicialmente eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Esse momento é muito importante para a associação, é o primeiro trabalho de seminário que nós fazemos via online. Foi muito interessante. Gostaria de dizer a todos que sim, nós estamos gravando o seminário e depois nós vamos estudar como que a gente vai fazer para publicar isso, mas provavelmente será no site da associação, no site associaçãoatoanalítico.com.br. Nós vamos mandar para vocês também por e-mail todas as datas dos seminários para vocês se programarem, para vocês se organizarem, e também sempre publicamos no nosso Instagram. Quem puder acompanhar as nossas informações, as nossas publicações pelo Instagram, nós agradecemos também. Marcos, gostaria de falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Bom, eu só gostaria de agradecer aos queridos colegas do Ato Analítico. Como eu já disse, eu só não estou mais feliz porque estou com vocês virtualmente, né? Gostaria de estar presencialmente, mas tirando esse aspecto, em função das contingências, tirando esse aspecto, fico muito contente de estar mais uma vez trabalhando com vocês. Agradeço muito a recepção que vocês deram para essa proposta de seminário, né? Fico muito contente e espero que todos tenham aproveitado, que tenha sido proveitoso e, enfim, quero ouvir suas questões sempre, né? Da próxima vez eu vou retomar a questão do Édipo, dessa vez no ensino de Lacan, né? O programa, alguém perguntou, Adriane, alguém perguntou aí como conseguir o programa. Eu acredito Isso, que vai estar disponível, né? Eu acredito. nós vamos disponibilizar no Instagram e também vamos mandar por e-mail. Todo Ótimo. o evento, Marcos, antes do evento, nós mandamos a confirmação da participação, né? Porque as vagas são limitadas e tem algumas pessoas na lista de espera. Então, se a Sim, pessoa tiver algum compromisso ou não tiver interesse em participar, nós oferecemos essa vaga para outra pessoa que está na lista de espera. claro, claro. Então, todas as informações serão enviadas por e-mail. Assim que a gente estudar sobre a forma de divulgar o seminário, nós vamos informar também pelo Instagram ou pelo e-mail. Uhum. Enfim, pessoal, mais uma vez, meu agradecimento. Espero que minhas colocações tenham sido úteis para vocês e vou querer ouvir, né, questões e colocações, a opinião, concordando, discordando, pontuando, da próxima vez, né, bem mais até do que hoje. Hoje eu acho que demorou um pouquinho, né, para esquentar, mas a gente vai dialogar bastante. Eu vou pedir a Anne o favor de projetar, se ela puder, a imagem do meu livro. Pode ser? É possível? Né? Beleza. Enfim, foi muito bom trabalhar com vocês, fico muito contente, né?
E obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem aqui trabalhando comigo, né? E nos vemos na próxima. Então, tá certo, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Eu acredito que o Marcos deixou um gostinho de quero mais, com certeza. E é isso, nos vemos na próxima, tá certo? Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.